Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre o agro, mais especificamente sobre um acordo entre o Mercosul e a União Europeia que prevê a redução das tarifas de exportação do Brasil para a União Europeia. Bom, eu vou deixar o nosso convidado de hoje, o professor engenheiro agrônomo Eugênio Stefanello, falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, professor. Primeiro, muito obrigado pelo convite, que é extremamente importante por parte do CREA esclarecer à população de forma em geral o que significa esse acordo, qual é a sua importância, porque ele é um dos maiores em nível mundial em termos de liberalização comercial com regras, que é muito melhor do que o protecionismo que se estabeleceu hoje entre os países. Bom, a gente está falando de dois blocos econômicos que são gigantescos, né? Então, como que essa relação acontece? Qual que é a importância dela para começar? Em primeiro lugar, esses dois blocos representam um mercado consumidor grande, 750 milhões de pessoas aproximadamente, e envolve um PIB de 22 trilhões e meio de dólares. Portanto, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista das empresas que podem produzir mais para colocar produtos nos dois mercados, ele é muito importante. A balança comercial do Brasil com a União Europeia no ano passado equivaleu a praticamente 100 bilhões de dólares, as trocas comerciais entre esses blocos. O Brasil exportou para a União Europeia aproximadamente 49,8 bilhões de dólares e a União Europeia vendeu para o Brasil 50,3 bilhões de dólares. Portanto, a União Europeia é levemente positiva em relação ao Mercosul no ano passado nas transações comerciais. Agora, para o agronegócio, é importante que se diga que a União Europeia representa o segundo destino das exportações do agronegócio brasileiro, após a China, que obviamente é o primeiro disparado. E no ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia equivaleram a 25,2 bilhões de dólares. Isto representou praticamente 15% do total das exportações do agro brasileiro. E a União Europeia também é o segundo fornecedor do agronegócio brasileiro. No ano passado, ela exportou para nós 3,9 bilhões de dólares. Portanto, a balança comercial do agronegócio entre o Brasil e a União Europeia é extremamente positiva para o agronegócio brasileiro. Aliás, se não fosse o saldo comercial da balança do agronegócio brasileiro, o Brasil teria déficit há muitos anos nas transações comerciais entre o Brasil e o mundo. A balança comercial do Brasil seria totalmente negativa se não fosse os saldos positivos do agronegócio. Uhum. Professor, a gente está falando de que produtos especificamente? Tanto que o Brasil exporta para a União Europeia, quanto o que a União Europeia traz para a gente aqui? É muito importante essa pergunta e também para você que está nos ouvindo, porque não só para o Brasil, mas também para o Paraná, porque o Paraná é um grande produtor desses produtos. Quais são os principais produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia? No ano passado, a União Europeia foi o primeiro destino em 3 produtos: farelo de soja, café verde e fumo não processado. Os 3 produtos produzidos pelo Paraná e também pelo Brasil. Mas também é importante outros produtos, como, por exemplo, celulose e madeira, produzido aqui no Paraná. Carne bovina, também produzido aqui no Paraná, embora em pequena quantidade. Milho, um produto importante aqui no Paraná. Açúcar, soja, também produzidos aqui no Paraná. O Paraná é o segundo produtor de soja do Brasil. Suco de laranja,
E as frutas de uma forma em geral. Aliás, as frutas, inclusive dentro desse acordo, a gente vai explicar mais adiante, será isenta de quota e de tarifa. Porque interessa a eles. Claro, porque interessa a eles que não produzem. Então, isso é um item muito importante e será muito importante cada vez mais para o agronegócio do Brasil e do Paraná, que são grandes produtores. Mas, professor Stefanel, eu acho importante a gente falou um pouquinho da importância, mas eu acho importante a gente contar um pouquinho o que é esse acordo e o que ele prevê. Claro que a gente não vai conseguir entrar em todas as cláusulas e exatamente como que isso vai funcionar, né? Ele ainda não foi assinado também, ele pode ainda mudar alguma coisa, eu entendi, né? Não, ele já foi assinado. Ele já foi assinado. Agora terá que ser aprovado e ratificado para entrar em execução. E o que ele prevê, assim, falando resumidamente, claro, mas para o nosso público entender? Resumidamente, é um acordo de abertura comercial ampla, mas bem gradual. E a União Europeia eliminará as tarifas de 93% da pauta de exportações deles para o Mercosul. São 9.377 produtos que eles chamam de linha tarifária no acordo. Por curiosidade. E essa liberação é em até 10 anos, é em etapas. Agora, no primeiro ano de vigência do acordo, 39% desses produtos passarão a ter tarifa zero. Isto abre uma oportunidade significativa para o agronegócio brasileiro. Agora, em contrapartida, o Mercosul eliminará as tarifas sobre 91% da sua pauta, são 10.030 produtos, ou linhas tarifárias, né? E em até 15 anos, é um período de tempo um pouco maior. E 31% dos produtos terão tarifa zero a partir do primeiro ano de vigência do acordo. Isso tá um pouquinho melhor, né? Isso faz com que alguns setores do Brasil e do Paraná, por exemplo, o leite, que é muito importante, sofra uma concorrência maior dos produtos europeus. E esse potencial de ganho do Mercosul, é bom que se diga claramente, vai depender principalmente de 2 regulamentos. Que são os contras, né? Depois vamos falar um pouco dos prós, que a gente também tem que ser um pouco otimista. Mas esses são os contras, né? Explica um pouquinho, Stefanello, quais são essas 2 cláusulas, né, desse acordo que podem prejudicar o Mercosul e o Brasil? Não só podem prejudicar, como podem suspender todas as preferências tarifárias que a União Europeia concede. E por isso que é muito importante. E esses 2 novos regulamentos, que alteram completamente as condições de acesso dos produtos do Mercosul dentro da União Europeia são, em primeiro lugar, o Regulamento Europeu de Desmatamento. Nesse aspecto, nós estamos aceitando condições mais abrangentes e mais restritivas comparativamente ao Código Florestal Brasileiro, que já é o mais restritivo do mundo. Mas este não é o pior. O pior é o regulamento de salvaguardas bilaterais, eles chamam de salvaguardas agrícolas, que cria gatilhos para suspender toda a preferência tarifária da União Europeia para o Mercosul. E esses gatilhos são muito estreitos. Por exemplo, se a gente aumentar as exportações em volume mais do que 5%, eles podem acionar esse gatilho.
E pior. A gente não pode. Claro que a gente não acionaria, seria contra a gente. E o pior seria o seguinte: se a gente exportar e os preços dentro da União Europeia caírem mais do que 5%, eles também podem acionar esse gatilho. E pior ainda, esse gatilho pode ser acionado especificamente para um país da União Europeia ou especificamente para uma região. E vou mais longe. E esse código para, assim, especificamente para ser bem claro, é um regulamento unilateral, mais automático, mais rigoroso, que dispensa a comprovação de dano grave e de nexo causal. O que isso quer dizer? Isso significa que eles não precisam comprovar o dano que eles estão alegando. Ou seja, eles têm um lugar de manobra bem grande. Exatamente. A gente não tem. E para ser mais específicos, se eles levantarem uma condição dentro dessa salvaguarda, em 21 dias eles podem estabelecer. E elas perdurariam por um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Ou seja, tem produtores que podem quebrar nessa... Não é? O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, uma enorme imprevisibilidade comercial. E, em segundo lugar, praticamente, e na prática, a eliminação das concessões tarifárias que eles fizeram. Por isto, obviamente, a ampliação da produção interna dos produtos, gerando mais riqueza, gerando mais emprego aqui, visando a exportação, que é o objetivo básico, pelo menos, que o agronegócio brasileiro e nós engenheiros dentro do agronegócio que labutamos queremos, este objetivo está limitado por esses 2 regulamentos. E isso é muito importante que a gente tome consciência. Agora, claro que o acordo também abre oportunidades. Mas primeiro, professor, deixa eu entender uma coisa. A gente conversa aqui com agrônomos, claro, mas a gente conversa com o público geral. Eu faço parte do público geral, eu não sou engenheiro agrônomo, e tem uma coisa que eu queria entender. Por que um produtor, ele compraria o leite de um europeu? Porque é mais barato. Um europeu que está... Não, mas um europeu que está lá longe. Imagina. Sendo que ele pode comprar o leite de um produtor que está aqui do lado, sendo que tem um custo de exportação. Eu imagino que não seja de importação, que não seja barato trazer leite do outro lado do oceano. Porque às vezes a gente vai comprar uma blusa do outro lado do oceano e o preço para importar é caríssimo. O que é essa vantagem alegada de importação do leite de outro continente para o Brasil em relação a alguém que pode estar aqui do lado? Quer dizer, qual que é essa alegada vantagem de trazer leite de outro continente? Aí a gente tem que estabelecer uma situação um pouquinho maior. Primeiro lugar, aqui dentro nós temos uma competição enorme da porteira para dentro. Tá. Uma das competições maiores do mundo. Os produtores do agronegócio brasileiro e as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro são bastante organizadas, e dentro da porteira a gente obtém produtos devido à tecnologia, às formas de produzir com custo baixo. Uhum. O problema é da porteira para fora. Nós não temos pouca infraestrutura de apoio a essa produção e a comercialização dos produtos. Tá. E, portanto, o nosso produto chega no porto, às vezes, mais caro que de outros, em função exatamente dos custos de comercialização. Eu estou falando do leite, mas o que tudo, acontece né? lá fora? Os produtores lá fora têm custos maiores do que aqui no Brasil. Uhum. No caso específico da União Europeia, eu não tenho dúvida, tem custos maiores. Mas eles recebem subsídios de governo para persistirem na atividade. Porque a Europa tem sido os países mais guerreiros do mundo através do tempo, e os europeus
viram a importância da segurança alimentar, em função exatamente dessas guerras. E vejam, a minha família, inclusive os ancestrais, vieram da Europa fugidos por guerra, e assim ocorre com muitas das pessoas que nos ouvem. Uhum. E esses subsídios chegam a 20% da receita dos produtores. Sabe qual é o subsídio aqui no Brasil? Não chega a 3% da receita. Então, de repente, outros países, para estimular os seus produtores, subsidiam os produtores e subsidiam as exportações. Porque E esse produto daí economia, chega aqui no Brasil mais barato que o produto produzido pelo Brasil. Se o Brasil não tiver salvaguardas nesses casos, a importação de produtos estrangeiros compromete toda a produção nacional. É o caso do leite. E daí a gente tem agora... É o caso do leite. Mas a salvaguarda não... E daí é uma questão que vem sido levantada bastante nesse aspecto. Corre-se o risco de aumentar o valor do produto para o produtor final, até pegando o gancho do que o Gui falou das roupas, né? A gente está falando daquela marca que começa com S lá, eu acho, né? Quem, até onde eu entendi, o senhor pode até explicar, quem paga o imposto é o consumidor final. Basicamente então, é o consumidor final. Como que funciona isso? Corre-se o risco são essas perguntas que eu tô querendo fazer. Exatamente. Como o custo de produção deles é maior, a colocação desses produtos no mercado interno deles poderia ocorrer com um preço mais alto que o preço praticado pelo consumidor aqui no Brasil. Se o custo de a gente exportar para eles for menor do que isso, o nosso produto chegaria lá por um preço menor para o consumidor. E isto prejudicaria a produção nacional deles. E é por esta razão que eles estabeleceram salvaguarda em preço. Porque se eles importarem produto mais barato, o consumidor europeu vai pagar menos. Só que prejudicaria os produtores nacionais. E como na população tem um sentimento muito forte em relação à segurança alimentar, veja que quando os produtores se manifestam na Europa, e de forma pacífica, ou às vezes não tão pacíficas, os governos tremem de uma forma em geral. Aqui no Brasil, se os produtores se manifestam, pouca coisa acontece. Perguntando de forma direta, é bom para o produtor, é bom para o consumidor ou é bom para o produtor e ruim para o consumidor? Todo acordo comercial com regras é bom para os produtores e consumidores comparativamente às proteções que estão estabelecidas no mundo todo agora, em que cada país quer exportar mais e importar menos. E essa situação não bate. Obviamente, o comércio internacional é uma via de mão dupla. Se a gente quer exportar mais, a gente também terá que importar mais. É por essa razão que alguns produtos e algumas cadeias de produção do agronegócio brasileiro serão mais beneficiadas neste acordo Mercosul-União Europeia, e algumas cadeias de produção podem ser mais prejudicadas porque sofrerão maior concorrência. Mas é isto exatamente que é uma negociação e o estabelecimento de um comércio com regras. O comércio sem regras, dentro de um protecionismo exacerbado, está provado no mundo todo, através do tempo, que prejudica os produtores e os consumidores, porque reduz a geração de riqueza, de emprego, portanto, a geração de renda e, consequentemente, o consumo de uma forma em geral. Com menos produção você tem menos renda e menos consumo, e também os investimentos. Razão pelo qual um acordo com regras é sempre preferível a uma briga exacerbada entre países que prejudica a ambos. Não só falando que são dois pontos que podem ser prejudiciais para o Mercosul e Brasil nesse acordo. O primeiro que o senhor falou é do Código Florestal. Código Florestal. Né?
O que porque assim, para nós que não somos da área, assim, exatamente, pode soar como positivo no sentido de proteção ao meio ambiente e tal. Mas o nosso código já é bem o nosso rígido. Código Florestal é o mais rígido do mundo. Então, como que isso funciona no seu ponto de vista? Que mudanças que isso vai trazer? Bem, Só para explicar essa situação cabalmente. Agora, num estudo publicado pela Embrapa, inclusive no encontro mundial que ocorreu na região amazônica pela primeira vez, foi mostrado que quase 66% do território brasileiro está preservado. E praticamente 29% dentro das propriedades agropecuárias. Bastante. Porque o Código Florestal brasileiro exige uma proteção de pelo menos 20% da área das propriedades aqui no sul, e lá na Amazônia é 80%. Isso no nosso código. No nosso código. Isto significa dizer que os produtores brasileiros são os que mais preservam no mundo. Não existe nenhum país do mundo que estabeleça essa situação dentro das propriedades agrícolas. Assim a gente consegue produzir muito. Exatamente. E a gente vai para a Europa, todo mundo que foi para a Europa vê, as propriedades agrícolas lá praticamente não tem preservação. Muito bem. Mas o Regulamento Europeu de Desmatamento exige obrigações de diligência, rastreabilidade georreferenciada dentro do acordo, rastreabilidade georreferenciada até as propriedades agropecuárias, toda a cadeia ser referenciada, a comprovação de que o produto não provém de áreas desmatadas após 2020, e nós, de repente, pelo Código Florestal brasileiro, pode ser que uma propriedade consiga desmatar alguma coisa dentro da lei. Uhum. E o europeu diz, não, isso não pode. E se os europeus não reconhecerem formalmente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, estabelecido aqui no Brasil, dentro do Código Florestal brasileiro, obviamente os produtores brasileiros teriam que se adequar a um regulamento europeu com uma série de exigências de documentos com um custo, sabe lá quanto, em termos de custo. E esta situação pode inviabilizar o acesso dos nossos produtos ao mercado europeu. O Regulamento Europeu de Desmatamento não faz parte direta do acordo, mas é uma pré-condição que o acordo estabelece. Ou seja, no acordo eles elevaram a dificuldade até do ponto de vista do próprio código deles. Exatamente. E esta situação, junto com essa regulamentação bilateral de salvaguarda, é que pode inviabilizar o crescimento das exportações do agronegócio brasileiro para a União Europeia. Isso significa dizer, obviamente, que para aqueles produtos que a União Europeia também produz, que são sensíveis para a União Europeia, esses produtos todos foram estabelecidos cotas para acessar o mercado europeu e cotas de diferentes aspectos. Nós temos cotas de volume crescente em etapas. Isto significa dizer que a abertura comercial é progressiva. Nós temos cotas estáticas, significa dizer que temos um teto máximo para poder exportar. E temos cotas com tarifa não zerada dentro da cota, ou seja, que a União Europeia ainda mantém um certo nível de proteção. E praticamente todos os produtos que o agronegócio brasileiro
exporta para a União Europeia e que a União Europeia também produz, foram estabelecidas essas cotas tarifárias. Professor, a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas o senhor já dá aula há 50 anos, então especialista em economia do agro. A pergunta que não quer calar: esse acordo foi bem costurado? É uma provocação interessante. E como está gravado, eu prefiro falar a verdade. Nós tivemos que estabelecer muitas concessões para esse acordo poder ser aprovado, porque vários países europeus que têm uma agropecuária mais forte fizeram o máximo para que esse acordo não fosse assinado. Uhum. E como politicamente é importante para qualquer governo. Vejam que esse acordo, a negociação começou em 1999. Mas assim, então fragiliza eles terminou também, em 2024 e foi assinado agora no início de 2025. Então, politicamente, este acordo é muito importante para qualquer governo, principalmente num período mundial em que as questões geopolíticas, o protecionismo, viraram completamente do avesso em relação à situação anterior. E em função disso, nós tivemos que estabelecer essas enormes concessões para os europeus. E, portanto, se o objetivo político era mostrar ao mundo que é fundamental um comércio com regras do que protecionismo e briga, esse acordo atinge 100% o objetivo. Agora, se o objetivo do acordo era, vamos dizer, e é o que o agronegócio brasileiro pensa, poder aumentar a produção, aumentar a produtividade, gerando mais renda, mais emprego aqui dentro, utilizando o veículo da exportação para escoar esses produtos, cuidado. Isto pode acontecer dentro de determinadas áreas, como, por exemplo, frutas de uma forma em geral. Eu falei antes, né? um pouco em açúcar, um pouco em carne bovina, um pouco em frango, e todos os demais produtos que foram estabelecidos cotas. Mas os europeus, em função daqueles dois regulamentos, o regulamento sobre desmatamento e sobre salvaguardas bilaterais, os europeus podem estabelecer um nível de proteção, se eles quiserem, que evite a ampliação das exportações. Essa é a grande verdade que tem que ser colocada e dita para que a gente não engane os nossos produtores que de repente acham o seguinte: bem, agora eu posso investir, produzir mais, expandir mais a produção, porque a União Europeia, que é um grande mercado, vai absorver esses produtos. Cuidado. É isso aí, produtor rural. Cuidado, o acordo tem uns detalhes ali que precisam ser observados com bastante atenção antes de você sair produzindo para exportar, né, Ana? É isso aí. Stefanello, obrigada. Nossa, que papo bacana, assim, é uma coisa, um tema, né, super importante para o nosso público e para a sociedade em geral, porque a gente está falando de segurança alimentar também, né? Muito obrigada pela sua participação. Vai ficar ainda faltando bastante coisa para falar, mas eu acho que a gente já conseguiu dar um panorama bem bacana do tema. Eu que agradeço, e a você que está nos ouvindo. A gente não falou das cotas tarifárias estabelecidas para cada produto, mas o agricultor que quiser e a pessoa participante das cadeias do agro que quiser, obviamente eles podem encontrar isso no documento, ou se pedirem para a gente fornece sem problema nenhum, porque o nosso objetivo como participante do governo do Paraná também, na área tanto do turismo como da agricultura, o nosso objetivo é fazer o máximo possível para o desenvolvimento do Paraná e, consequentemente, do Brasil e, consequentemente, de toda a população paranaense que quer mais renda, mais emprego, mais produção, mais comércio, de uma forma em geral,
e mais oportunidades em relação a um futuro melhor para todas as famílias e os seus filhos. E comida no prato de todo mundo, né? Comida no prato e de forma de preço justo. Exatamente. E a comunicação é muito importante, né? Então, por isso que o Pode Crer está aqui também, para esclarecer cada vez mais esses temas, né? Obrigada para você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio. Semana que vem tem mais. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. E você já sabe, os cortes estão sempre no Instagram. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.